Bonito. Antes de mais nada, isso não é um vídeo de gameplay, isso não é um vídeo de psicologia, nem nada do tipo. Isso é um relato. Então vamos lá. Esse é o meu relato sobre controle. Só contextualizando. Um tempo atrás eu consegui um jogo chamado Subnáutica. A ideia é basicamente o personagem principal, com o qual a gente joga, é um tripulante de uma nave que deu um defeito desconhecido e acabou caindo num planeta que é, vamos dizer assim, sem vida inteligente, só tem animais lá. E esse planeta é só água. 90% dele é água, pelo menos 90% da área jogável dele é água. O personagem do jogo, ele ejeta da nave numa cápsula de fuga, ele cai nesse planeta e eu não tenho roteiro, então... Launch in 3, 2, 1. O personagem principal, ele cai nesse planeta sem suprimento, sem nada. O que ele tem é uma maquininha lá que... Ele tem uma maquininha básica que faz coisas básicas. E ele tem a cápsula de sobrevivência, só isso. Por acaso, o personagem cai próximo ao local da queda da nave dele. Então ele cai próximo aos destroços. Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. 0 human life signs detected. E o restante é tipo assim, mano, pular na água e desbravar. Enfim, o jogo se baseia nisso. Sobreviver, se aprimorar, se proteger, conhecer mais o ambiente e ir aprendendo. E conforme o tempo passa, vai se recebendo o contato dos outros sobreviventes. E a história vai pedindo de ajuda e tal, aquela coisa toda de sobrevivência básica que acontece nos filmes e em todo lugar. Só que qual é a questão? O jogo se passa no mar. Eu, Pedro, estou fazendo esse vídeo para falar de uma coisa que acontece comigo. Cara, eu sempre tive muito medo de coisas grandes, saca? Então eu não sei onde você tá vendo esse vídeo, mas eu moro no estado do Rio de Janeiro, moro próximo da costa, próximo tipo assim, eu moro uns 50, 60 quilômetros da costa, mais ou menos. E assim, a gente, pra ir pra alguns lugares, tem que passar ou na costa ou por cima de uma baía que tem por aqui, a famosa Baía de Guanabara. Cara, eu sempre tive pavor do mar, é um negócio que eu não sei explicar. E outras coisas grandes também, coisas como navios cargueiros, aviões. Engraçado que eu não tenho isso com relação a edifícios, prédios, casas, eu não tenho. Mas coisas muito grandes sempre me assustaram. Então o que acontece? Voltando à Subnáutica. É em primeira pessoa, daí, pra quem não sabe, primeira pessoa dá a ideia de... é o ponto de vista, é o nosso ponto de vista. Você não consegue ver o personagem todo, você tem aquela ideia de que olha pra baixo e vê as pernas, os braços e é isso. E o que acontece? É uma coisa imersiva, porque não dá pra ver o que tem atrás sem olhar pra trás. Então, eu pelo menos, eu acabei me ligando muito a isso. E acaba parecendo uma experiência muito real. Dá pra ver que é cartunesco, que é uma coisa artificial, que é um computador, que é um mundo virtual. Mas algumas pesquisas dizem que o cérebro humano não consegue diferenciar o que é real do que não é real. Então aquela ali acaba sendo a minha experiência enquanto eu tô jogando. É muito real,
muito, pelo menos pra mim. A sensação que se tem, o nervoso que se tem. E cara, o personagem ele cai numa área de coral que é seguro e que é raso. Só que, tipo assim, são, sei lá, 4 quilômetros quadrados de mapa. Isso na horizontal, tem também a parte da profundidade. Chega em determinados momentos em que existe uma parte mais profunda do ambiente e não dá pra ver nada. Porque a luz solar não chega ali. 2, porque a água, como a gente sabe, a água não é só água de mar. Vamos pegar o nosso mar aqui. Não é só mar, não é só água, quer dizer. Não é só água. Tem outras coisas ali, tem outras substâncias ali. Tem alga, tem outros micro-organismos. Enfim, o que eu quero dizer com isso é, a água é opaca, pelo menos ela é translúcida. Na superfície, a gente consegue ver 1 quilômetro de distância, 2, não vou dizer por mim por causa do problema de vista, mas a gente consegue ver muito longe. Pelo menos 1,5 quilômetro de distância eu consigo ver, sem falta, o Joe. Nota do editor. O bobão falou besteira. Ele consegue enxergar aproximadamente 4,5 km de óculos. Mas dentro da água, a visão é muito limitada. No caso desse jogo, ela é limitada, tipo assim, 800 metros. Então, é difícil de ver. E eu nem cheguei a falar do ponto mais difícil da história, que é quanto mais fundo e mais longe, em determinados casos, quanto mais fundo e mais longe se vai da área segura, chega-se próximo de criaturas maiores, mais agressivas, mais perigosas, ambientes mais hostis. Quanto mais fundo se vai, o personagem de cara, ele não retém oxigênio bem por exemplo, a partir de 100 metros de profundidade. Com alguns aprimoramentos, eles conseguem chegar até 200, até 300 metros de profundidade. Isso equivale também para os veículos que se tem. São 3 veículos, se eu não me engano. E eu não tô aqui fazendo propaganda do jogo não, só tô querendo explicar, contextualizar para quem não sabe, porque a maioria de quem tá vendo isso aqui não sabe o que é subnáutica. Eu também não sabia até uns meses atrás. Bom foi que eu não tive que comprar, eu acabei pegando ele numa promoção que teve por conta da pandemia e ele acabou saindo de graça pra mim. O que acontece? Não dá pra ver, não dá pra ver o que tá vindo. O bom não, né, a facilidade, né, a colher de chá que a desenvolvedora deu, foi que a maior parte dos animais, dos animais aquáticos, dos peixes, dos predadores, enfim, faz barulho. Então a gente acaba ouvindo um tom mais agressivo, sabe? Tem um... Cara, a descrição inicial, isso não é spoiler, a descrição inicial que o computador, que a inteligência artificial que interage, uma das linhas pode conter criaturas de classe Leviatã. Logo de cara eu só pensei assim, caraca, deve ter uns bichos grandes. Só que eu não tinha noção de que a proporção com que eles fizeram é muito real. E as criaturas de classe Leviatã são enormes, elas começam de 50 metros de comprimento para cima. Pra você ter uma ideia, 50 metros é muita coisa. Vai de 50, o menor que tem lá é em torno de 50, 60 metros de comprimento. E o maior, se eu não me engano, pelo que eu vi, ele mede em torno de 200, 250, por aí. Então é muita coisa. São uns bichos muito grandes. Mas Pedro, por que você tá falando isso? Por que você tá me introduzindo essa história que eu não ligo pra videogame, não ligo pra nada disso? Quando eu comecei a jogar, eu pesquisei o que eu tinha. Eu fui tentar descobrir o que eu tinha de por que eu sinto medo de coisas grandes. E isso foi se agravando conforme eu jogava. Foi ficando mais visível, mais perceptível. Eu pesquisei medo de coisas grandes no Google. E o resultado que apareceu foi megalofobia, que é medo de coisas maiores, que é um medo irracional de coisas maiores que né? Vou botar coisas maiores do que eu. Uma pessoa que tem megalofobia, ela tem medo de coisas, um medo irracional de coisas que são maiores do que ela. Irracional eu digo porque a maioria das coisas, na realidade, por exemplo, um navio, parado, ancorado, um avião,
no hangar, essas coisas não tem como nos fazer mal. Então, não teria necessidade de ter medo, porque o medo é uma coisa natural nossa. É instinto de sobrevivência, pra gente ou a gente corre, ou a gente luta. É isso o medo. Então, não fique com vergonha de ter medo, porque medo é natural. O problema é o medo irracional. Aí se torna ansiedade. Pelo que eu sei, eu não sou psicólogo, deixar isso bem claro. Eu não sou psicólogo, isso aqui não é um vídeo sobre psicologia. É sobre o que eu aprendi. E eu acabei perguntando pra minha psicóloga sobre isso. Eu descrevi a situação toda. Ela me disse, isso não é bem um medo. Não é a partir daí que começa. Lembra, Pedro, do que a gente falou sobre a tendência do ansioso? Isso, essa profissional com qual eu me trato falou para mim, tá? Eu não tô aqui dizendo algo que se encaixa em todo mundo, se encaixa pra todo mundo, porque eu não sou psicólogo e eu não conheço todo mundo pra poder dizer isso. Só estou passando o que aconteceu comigo. Se você se identificar, esse vídeo foi útil. Ela me disse, Pedro, lembra de quais são as 3 tendências do ansioso? Vou passar aqui pra vocês. São 3. Medo, antecipação e controle. Botando numa frase temporal, a gente tenta o ansioso, no meu caso, eu tento antecipar as coisas para ter controle. Só que quando eu não tenho controle, isso me gera medo. E no caso, um medo irracional, porque não tem nada acontecendo. Eu saí cedo de casa para pegar o ônibus para chegar cedo, vou botar no trabalho. Mas acaba que o ônibus atrasa. Eu tentei me antecipar saindo cedo de casa. Só que o ônibus atrasou, isso fugiu do meu controle e me gera a ansiedade exagerada, de que a ansiedade também é natural, fica a dica. Isso eu aprendi. Você pode pesquisar aí se você quiser, falar com outros profissionais. A ansiedade é uma coisa natural. Transtorno de ansiedade é quando a parada perde as estribeiras. Não vou falar perde o controle porque senão vai ficar redundante, vai ficar repetitivo. Voltando à situação do ônibus. Eu saí de casa, me antecipei para pegar o ônibus cedo, para chegar cedo onde eu tenho que chegar. Aí eu tô tentando controlar a situação. Quando o ônibus atrasa, foge ao meu controle, porque não foi culpa minha e eu não quis que o ônibus atrasasse. E isso pode ser que me atrase de chegar cedo ou me atrase mesmo de me atrasar a chegar onde eu tenho que chegar. Eu acabo ficando ansioso porque foge ao meu controle. Caraca, será que eu vou chegar cedo? Será que eu vou chegar atrasado? Ai, meu Deus. E isso gera o medo irracional, porque é uma situação, aparentemente o cérebro lá no fundo, que chamam os profissionais chamam de subconsciente ou inconsciente, a área irracional do cérebro, entende aquilo ali como uma situação de perigo, onde é necessário ou luta ou fuga. Gera uma carga de adrenalina e o corpo fica meio em estado de alerta, porque aí acaba gerando ansiedade e piriri. Ok, medo, antecipação e controle. Ansioso. E como é que isso se encaixa no que eu tava falando antes e o que eu falei agora? Como é que esses dois pontos se conectam? Bem, por eu estar na situação, no caso do mar, por eu estar próximo de coisas que são maiores do que eu, no caso de subnáutica, tem as criaturas, tem as estruturas e tem o próprio mar, porque eu não consigo ver se vem alguma coisa na minha direção, se algo vai me atacar, saca? Eu não tenho controle de nada ali, eu tenho controle disso. E na situação, no mundo real, uma máquina maior do que eu, o mar, propriamente dito, eu não tenho controle daquilo. Cara, ninguém tem controle da água. Só abrindo um parênteses aqui, ninguém tem. A água chega, ela vai e ninguém segura. Ou a gente sai da frente, ou a gente vai com ela. Então, até que minha psicóloga me recomendou não parar de jogar. E tipo assim, eu dou um espaço geralmente de uma semana e meia entre uma jogatina e outra. E eu percebo que, tipo assim, algumas coisas que me davam medo antes não me dão mais medo. Só que tem outras coisas, outras missões que eu tenho que fazer, áreas onde tem criaturas mais maiores e mais perigosas. Ainda tenho um pouco de pé atrás, mas não é tão ruim. Fora que o jogo não tem um indicador de dificuldade que dá pra alterar. Tipo assim, olha, esse bicho aqui colossal, ele não vai te machucar. Bom, até tem, mas é só no começo. Você faz um mundo e tem um indicadorzinho lá, e são 3 modos de jogo, se eu não me engano. Enfim, não é tão fácil. É aquilo ali e vida que segue. Você tem 3 opções e todas são difíceis. Então é isso. É isso que eu queria dizer. Eu tô com isso entalado dentro de mim há tanto tempo. E eu até tive que dar um jeito aqui no meu quarto, aquele armário. Provavelmente o armário não vai aparecer. Atrás de mim tinha um armário. Eu tava precisando de um ambiente aqui não pra ficar youtuberístico, mas pra ficar aprazível, saca? Então é isso.
20 minutinhos de gravação. Espero que o áudio tenha ficado bom. E vamos editar. Valeu!